Bem-vindos ao Café Filosófico. Esse é um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN. Eu me chamo Alain Marinho e, junto de Luiz Fernando Fontes Teixeira, estaremos apresentando essa temporada do Café de 2013. Hoje eu recebo João Tadeu Vec, professor do Departamento de Práticas Educativas e Currículos, e vai nos apresentar o tema Sociedade, Tecnologia e Educação. João, bem-vindo. Obrigado. Vamos começar falando sobre a questão da tecnologia e da sociedade. Como é que a tecnologia hoje em dia se engaja na vida das pessoas e se relaciona com o indivíduo socialmente? Bom, as tecnologias hoje estão presentes em praticamente todas as esferas, todas as estruturas da sociedade. E apesar de facilitarem a nossa vida, nós estamos construindo e mantendo uma relação com os meios tecnológicos que inverte o papel. Ao invés da tecnologia estar ao nosso serviço, nós estamos vivendo o que uma série de autores chamam de imperialismo tecnológico. Ou seja, nós, seres humanos, nos adaptamos a toda e qualquer exigência dos meios tecnológicos. E isso fica visível em qualquer local que a gente vá. Então, as pessoas hoje utilizam, por exemplo, o celular dentro do cinema, utilizam o celular numa igreja, em sala de aula. Então, os espaços que antes eram para diálogo, para questões presenciais, para uma interação entre os indivíduos, estão sendo substituídos pela presença de suportes ou meios tecnológicos. E isso está indo além de nós nos adaptarmos às exigências desses equipamentos, nós estamos construindo relações. Até bem pouco tempo atrás, os meios tecnológicos promoviam as mediações entre os indivíduos. Hoje, eles estão servindo mais que isso, estão deixando de ser meio, estão se tornando um fim. Então, hoje a gente não compra um aparelho celular porque ele faz a função de um celular, que é fazer e receber chamadas. A gente compra porque ele tem um apelo de novidade tecnológica, então ele faz foto e receber chamadas. A gente compra porque ele tem um apelo de novidade tecnológica, então ele faz fotografia, ele filma, ele reproduz MP3 e daí por diante. E a gente vai esquecendo a função dele, né? Com relação a outros meios, outros suportes, estão indo além e estão se tornando, como está dizendo anteriormente, ao invés de meio, se tornando um fim. Então a gente está construindo relações a partir dos meios tecnológicos. Muito bem. Interessante perceber que o design e a própria apresentação desses instrumentos é muito atraente, né? Então a gente se vê muito ligado a isso e procurando cada vez mais esse tipo de aparelho que proporcione uma ou outra função a mais. E eu acho que a questão, né, isso que tu colocou, faz parte dessa sociedade de consumo que a gente vive, onde você é aquilo que tem, aquilo que possui. Mas o fundamental em relação a esses aparatos tecnológicos é pensar qual papel eles estão exercendo na vida das pessoas. Nós passamos a guiar, como eu disse anteriormente, as nossas escolhas, as nossas opções, a partir do que esses meios fazem. Então eu passo a guiar o meu dia a dia, minhas ações, pelo aparato. E aí a gente não se apercebe de uma série de coisas. Por exemplo, o fim da vida privada, né? Hoje nós temos a necessidade de contar nossa vida em redes sociais. Esse avanço tecnológico determinou também o fim da fronteira trabalho-casa. Então, até 2, 3 décadas atrás, você trabalhava aquela divisão clássica
da Revolução Industrial, de 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Hoje você sai do seu ambiente de trabalho, mas o trabalho vai com você via celular, via e-mail e ambientes virtuais e daí por diante. Então, não existe ou está desaparecendo tanto a fronteira entre o público e o privado, né? Que quem não é visto não é lembrado, então a gente faz questão de estar aparecendo em todos os locais que nos permitem isso, e também está desaparecendo essa fronteira casa-trabalho. Então, as 8 horas que eu tinha de lazer, ou então aquela promessa que o principal defensor da ideia era o sociólogo italiano Domenico De Masi, que com o avanço das tecnologias sobraria mais tempo para os seres humanos e a gente desenvolveria o chamado ócio criativo, não se converteu numa verdade. Por quê? Porque nós estamos trabalhando mais pela promessa, pelo encantamento das tecnologias, que a gente ganharia mais. E aí entra dentro da lógica da sociedade de consumo. Eu preciso trabalhar mais para ter uma renda maior, para poder consumir mais equipamentos tecnológicos modernos. O Heidegger, nos textos da década de 40, aborda a técnica moderna. Ele toca num ponto importante que você falou sobre a questão do controle. Em determinado momento ele vai dizer, não, a técnica não é mais um produto do homem. O homem passa a ser um produto da técnica. Então tem aquela paranoia do Big Brother, de estarmos sempre vigiados e a partir das redes sociais também, isso é um problema, porque já existem informações nossas que jogamos ali. Bom, eu não faço parte disso, mas, nem eu. Mas as pessoas usam isso e no fim terminam presas a isso. E não o contrário. Isso podia ser uma alternativa libertadora que poderia proporcionar algo, mas... Esse é o grande caráter e aí entra a função das instituições de ensino em relação aos suportes tecnológicos. Porque pela primeira vez na história da humanidade, na nossa relação com as tecnologias da informação e da comunicação, nós podemos modificar o nosso papel. Com o jornal, os meios impressos, jornais, revistas, periódicos, com a televisão e com o rádio, nós podíamos ser somente consumidores passivos. A minha única escolha, ou a nossa única escolha, ou trocava-se de canal ou de estação de rádio, ou se desligava o equipamento. Com o computador atrelado à internet, ligado à internet, o que eu posso fazer? Cada um de nós se torna um produtor em potencial. Então eu posso construir o meu jornal eletrônico, a minha revista eletrônica, eu posso construir uma rádio, né? Eu posso produzir um blog e colocar um podcast, então para reproduzir todas as minhas aulas e daí por diante. Então cada um de nós se torna um produtor, porém, pelo fascínio que os suportes exercem, a gente continua só reproduzindo, né? Eu gosto muito de brincar, contar uma historinha. Eu cresci no interior de Santa Catarina, né? Um município chamado Rio do Campo, 8 mil habitantes, quase 500 quilômetros da capital. E quando estudava então na escola, no antigo primário, nas séries iniciais, a professora passava uma pesquisa para a gente ia à biblioteca da escola, pegávamos aquelas enciclopédias, Barça, Delta Larousse, copiávamos à mão, íamos para casa, pegávamos a velha Olivetti, que não era elétrica ainda, e datilografávamos e entregávamos para a professora. Hoje, com o professor da UFRN, a gente passa uma pesquisa para o aluno faz exatamente a mesma coisa. Ele vai no oráculo quase de Delfos, que tudo sabe, tudo vê, literalmente o Google. Né? Ele coloca o termo lá, vai aparecer milhares de citações, ele vai escolher uma ou duas porque ele não vai ler todas. Na maioria das vezes, como os comandos mágicos, Ctrl+C para copiar e o Ctrl+V para colar no editor de texto, e entrega para o professor. Então, é exatamente a mesma coisa que fazíamos em 1975, 76, 77, em Rio do Campo. A única diferença é que hoje não há o esforço físico. E para
provar isso para os meus alunos, eu coloquei numa sala de aula, no Google, o termo tecnologia educacional. Existiam mais de 900 mil páginas que citavam o termo. E eu pedi para os alunos pesquisarem o que eles achavam de visões sobre o que era tecnologia educacional. Então, o aluno ia lá, pesquisava um ou dois. Então, como que a gente vai verificar se isso é verdade? Se aquelas informações que estão lá são verdadeiras, né? Você tocou nesse ponto da educação, como as instituições de ensino, então, se relacionam com essas novas tecnologias, com esses aparatos, o que mudou, de fato, na educação após essa revolução que houve a partir dos anos 60, 70? Boa parte das instituições de ensino ainda estão tateando. Todas estão utilizando, seja por ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior. Todas utilizam. Agora, todas ainda estão tateando o que fazer com esses meios tecnológicos. Por exemplo, boa parte da educação realizada na modalidade à distância, em EAD, utiliza técnicas muito semelhantes que o Instituto Universal Brasileiro fazia nos anos 60 e 70 por correspondência. Ou seja, material impresso, né, e vídeos. E o Instituto Universal Brasileiro já fazia isso. Então, por que isso está acontecendo? Porque a gente tem que pensar os meios tecnológicos, primeiro, ampliando o conceito de tecnologia. Nós ainda discutimos a tecnologia somente como um meio físico. E pensar o uso de meios tecnológicos, das chamadas TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação, num meio educacional, requer o quê? Primeiro, que você amplie esse conceito. Então, tecnologia dentro da escola não é só tecnologia física. Os computadores chegaram, por exemplo, aqui nas escolas públicas estaduais do Rio Grande do Norte, eles estão presentes desde o final da segunda metade dos anos 1990. Melhorou em que a nossa educação? Então, não é a máquina que vai fazer, é você ampliar esse conceito. Então, tecnologia dentro da escola, chamada tecnologia educacional, ela tem que ser, para ser bem utilizada, tem que ser ampliado esse conceito. Então, a gente tem que pensar junto com a tecnologia física, seja o quadro, seja o giz, seja o projetor multimídia, seja a televisão, o que for, tem que pensar ela associada às tecnologias da comunicação, ou seja, como eu vou inserir, como eu vou utilizar isso. E aí o melhor exemplo que eu uso em sala de aula eu uso um trecho do programa Chaves, do Roberto Bolanhos, o famoso Chavo del Ocho. Sim, claro. Com o Chaves, a gente pode dar uma aula sobre relações de poder na América Latina. Lá no Chaves eu tenho o capitalista especulador que vive de renda, eu tenho o trabalhador desqualificado que vive mudando de função, eu tenho o professor da escola pública que não pode dar aula porque um aluno tem fome, o outro é mimado pela mãe e assim em diante. Eu tenho a classe média, que lembra muito a nossa classe média brasileira, né, que mora perto dos pobres, mas tem ojeriza aos pobres e sonha em ser rico, né. Eu tenho o idoso que volta a trabalhar, o Jaiminho carteiro, porque ele precisa de uma renda, ele ganha uma bicicleta para trabalhar e ele não sabe andar de bicicleta. É o nosso idoso que ganha um cartão magnético para ir ao banco e ele não sabe usar. Então, essa é a ampliação já do conceito de tecnologia, você pensa nas tecnologias da comunicação. Então, não é um produto que está pronto, eu tenho que fazer essa leitura. E ampliar também para tecnologias organizadoras, que no caso da educação é a didática, né? Em que momento eu vou inserir isso? De que forma? Era isso que eu ia perguntar. E o professor nessa história?
E aí o que acontece com o professor quando está se relacionando com essas tecnologias e com esse novo paradigma, essa nova constituição aí que se aplica, que se alastra? Qual o papel do professor? A implantação de meios das TICs na escola brasileira me lembra um trecho da novela O Bem Amado. Num determinado momento, o prefeito Odorico vai inaugurar uma torneira, que ele chama de bica, na periferia. E leva banda de música, faz aquele discurso clássico do Odorico. Quando ele abre a torneira, não cai uma gota d'água. E o público vai vaiar, puxado pelo famoso nezinho do jegue. O Odorico diz, calma, hoje eu inaugurei a bica, daqui a alguns dias eu vou inaugurar a água. E é mais ou menos o que o governo federal, estadual, os governos, as políticas públicas em torno da implantação de meios tecnológicos. Se levou o computador para a escola, primeiro a televisão, projetos como Vídeo Escola, TV Escola e depois o computador. E esqueceram da parte mais importante, que é capacitar o professor. Capacitar é diferente de treinar. Treinar, eu treino até o macaco para apertar o botão. Eu tenho que capacitar para o professor compreender as possibilidades que ele tem com aquele equipamento. E quais são as possibilidades? Essa, de tornar produtor. Nesse cenário de meios tecnológicos na sociedade, porque por mais que a escola não pense tanto os meios de comunicação, os meios tecnológicos, eles estão dentro da escola, de forma direta por esses projetos dos governos e indireto pelas referências que os alunos trazem desses meios. Então, a escola, nesse meio, tem que ter um professor com novo perfil. O professor, num primeiro momento, tem que ser um mediador, ou seja, ele tem que auxiliar os alunos a se situar nesse mundo, onde os meios tecnológicos nos convencem sempre que eu tenho que consumir algo não pelo valor de uso, e sim pelo valor simbólico que aquilo tem. Então, é o exemplo que eu falei antes. Eu não compro mais um aparelho de telefone celular porque ele faz a função dele, que é fazer e receber chamadas ou enviar torpedos.